Boa noite a todos. Permitam-me ficar em pé, assim conversamos mais espontaneamente, não é? Gostaria inicialmente de agradecer a Dom Gil pelo convite de estar aqui nesta noite com esta fala, abrindo este evento tão importante, tão significativo para a Arquidiocese de Juiz de Fora e evento inspirador para tantas outras dioceses e arquidioceses no Brasil. Quero dizer também a Dom Vincenzo Zani que a gratidão não brota somente das pessoas desta Arquidiocese de Juiz de Fora, mas todos nós de outros lugares também do Brasil nos sentimos muito agradecidos com a sua presença entre nós. Agradecer a paciência que todos vocês terão desde já em me ouvir nesta abertura do Congresso Internacional de Educação Católica. Me alegro muito em ver alguns amigos aqui, o padre João Francisco, companheiro de curso de História e Bens Culturais lá no Pontifício Colégio Pio Brasileiro, em Roma, padre Luiz Henrique, tantos outros amigos com os quais compartilhamos o trabalho e a missão. A minha palestra, então, como já dito, será sobre metodologia historiográfica. Eu espero que o aperitivo não estrague o prato principal. Eu considero sempre que aquele que fala na abertura e aquele que fala na conclusão está colocado em situações muito delicadas, porque a fala inicial ela deve cativar e ela deve, num crescente, não é, motivar as pessoas para a continuidade de um congresso como este. E a fala, evidentemente, final deve ser aquele ápice, não é, de toda a reflexão desenvolvida. Me vejo um tanto ansioso em poder corresponder nesta fala de abertura. Ainda mais tratando-se de uma fala técnica, não é, metodologia. Então, nem sempre, talvez, seja uma fala tão saborosa para muitos, mas a metodologia ela é importante. É vislumbrar o caminho que se traça para chegar, não é, a uma meta. Eu tenho a minha fala toda ela escrita, e eu acredito que os organizadores, depois do congresso, irão disponibilizar isto, de algum modo, para os participantes. Aqui eu trago apenas alguns slides, mas para uma visualização geral. É evidente que não vou ter condições de ler e desenvolver tudo que está aqui, mas pretendo fazer fundamentalmente uma síntese a partir de 2 pontos principais. Partir de um conceito de história e, a partir do conceito de história, já percebermos toda a questão metodológica da produção historiográfica e um segundo ponto, especificamente, a metodologia historiográfica em história da Igreja a partir do nosso contexto Brasil. História da Igreja no Brasil. Não vou tratar da história da Igreja no Brasil, mas sim da metodologia para se produzir a história da Igreja no Brasil, ou continuar a produzir a história da Igreja no Brasil. Evidente que nesta minha fala o meu foco principal será a temática, a tratativa das fontes para a história da Igreja. Então, até mesmo pegando um gancho na fala de Dom Vincenzo, como nós sermos capazes de dar sabor e atingirmos com profundidade, a partir da consistência das fontes, aquilo que nós narramos, ensinamos, transmitimos da nossa história, que toca justamente a nossa identidade, não é? Muito bem. Partindo rapidamente de alguns conceitos, não é? Se nós fôssemos pegar desde a raiz grega da palavra história, passando pela raiz latina, passando por diversos autores, Heródoto, Políbio, depois os autores latinos, Cícero e tantos outros, nós
somente por aí passaríamos aqui um tempo longo, debruçados na etimologia da palavra história. O fato é que do conceito já nós atingimos um elemento importante para a nossa fala desta noite. Já do conceito é possível vislumbrar este aspecto. História, enquanto busca do conhecimento verdadeiro do passado, supõe organização das notícias, organização daquilo sobre o que se fala, organização da narrativa. Já quando nós partimos de Heródoto, que convencionalmente é chamado de pai da historiografia, nós encontramos na sua operação narrativa esta preocupação minuciosa, criteriosa, de organizar as fontes a partir das quais ele transmite um determinado conhecimento de fatos, de acontecimentos. Existe uma frase, um parágrafo deste autor que eu considero importante, não é, no que se refere à metodologia em história. Henri-Irné Marrou, francês, um autor católico, não é, consagrado por tantas obras, sobretudo da antiguidade clássica e cristã. Neste parágrafo, Marrou diz: a história de Heródoto é como todas as histórias, marcada com o selo da personalidade de seu autor. Como toda história, tanto que sobre o objeto próprio de sua pesquisa, a saber, as guerras médicas ou guerras greco-persas, ela traz testemunhos sobre aquilo que poderia ser o mundo interior e o modo de pensar de um grego do quinto século antes de Cristo, dos anos 440. Heródoto já é, desse modo, diz Marrou, um historiador no sentido profissional da palavra, pelo seu desejo de reconstituir e de atingir a verdade dos acontecimentos passados dentro das próprias realidades vividas, pelo seu esforço de detectar a fonte de informação válida, pela desconfiança que essa preocupação provoca e um certo pessimismo sobre a natureza humana. Então, neste parágrafo, no fundo, Marrou diz: já Heródoto, no quinto século antes de Cristo, era um historiador, no sentido, poderíamos ousar dizer, moderno da palavra, contemporâneo da palavra, enquanto procedimento científico na produção da história. A grande questão ali destacada é justamente isto: a perspicácia do autor em coletar as informações, trabalhar as informações e narrar a história, a fim de que se atinja a verdade daquilo que se relata. Se nós olharmos, não é, para o nosso Ocidente Latino, dentre tantos autores que nós poderíamos citar, eu não vou me ater a todos, mas é preciso rapidamente dizer algo sobre Cícero, evidentemente, não é? Na obra De Oratore, onde está aquela clássica frase, não é? Que nós todos, de algum modo, conhecemos: a história é a testemunha dos tempos, a luz da verdade, a vida da memória, a mestra da vida, a anunciadora das coisas antigas. Aí está uma efígie do nosso Heródoto, apenas citado. Mas Cícero, então, sobretudo diz: não, a história est magistra vitae. Mas ele diz também, na mesma obra De Oratore, aquilo que nós designamos como regra ou lei geral do procedimento historiográfico. Diz Cícero: com efeito,
Quem ignora que a primeira lei da história é não ousar dizer algo falso? Em seguida, não ousar dizer algo que não seja verdadeiro? Então, partindo também deste autor, com estas frases, me perdoem, pinçadas de sua obra, mas apenas num lampejo, que nos permitem vislumbrar esta preocupação metódica. Para se atingir a verdade é preciso discernir, é preciso selecionar informações, é preciso selecionar e organizar dados, é preciso atestar a veracidade daquilo que se relata, não é? Então, já desde a raiz, portanto, do conceito mesmo história, está implícita esta metodologia, digamos assim, da narratio rerum gestarum, da narrativa dos acontecimentos históricos, das coisas ocorridas. Nós poderíamos ainda, evidentemente, adentrando o período cristão da antiguidade, e não nos conviria pular esta parte, citar Eusébio de Cesareia, na consagrada obra História Eclesiástica. Também ali, e já na introdução, nós percebemos a sua preocupação em selecionar o material, a partir do qual ele relata, não é, os acontecimentos dos primeiros séculos da Igreja, ao menos até o período constantiniano. É ele que nos reporta informações, fontes importantes a respeito da Igreja Antiga, ele que nos reporta certos editos importantes do contexto do Império Romano, na sua relação com a Igreja nascente, e já a sua obra também nos faz antever um procedimento de organização das fontes. E se Heródoto era chamado pai da historiografia, Eusébio de Cesareia é o pai da historiografia da Igreja, não é? Mas falemos ainda, citemos ainda, no contexto greco-romano e no contato, não é, da mensagem cristã com a cultura greco-romana e a primeira literatura cristã que se produz em ambiente greco-romano, como já também por parte dos padres apologistas, por exemplo, toda a produção, não é, que embasa, seja definições dogmáticas, que embasa os princípios, a identidade da fé cristã nascente, parte sempre de uma preocupação de seleção das notícias e das informações. Me permitam até citar aquela parte que é única no Novo Testamento, o prólogo de Lucas, não é? Onde ele mesmo diz: também eu desejei selecionar as informações e, de modo ordenado, excelentíssimo Teófilo, dar a conhecer tudo quanto se passou entre nós acerca de Jesus Cristo. Pois bem, partindo ainda no que se refere ao conceito de história, se nós pegarmos como define história o próprio Marrou, não é? Este historiador, portanto, do século passado, nós vamos perceber na sua definição também este ponto de relevo, a importância do cuidado devido às fontes. Em sua obra, não é, que eu cito ali, o conhecimento histórico, sobre o conhecimento histórico, que tem inclusive traduzido em português, nós temos essa obra traduzida e é da década de 70, infelizmente é uma obra já esgotada, ela carece de uma nova edição,
mas de qualquer modo ela não é inacessível, podemos encontrá-la, e eu me pauto muito nesta obra de referência, sobre o conhecimento histórico. Não é? Obra que eu considero importante como base para o método em história e o método em história da igreja. Diz Mahou, então, o conhecimento do passado humano, conhecimento do homem ou dos homens de ontem, de um tempo, de cada outro tempo, por parte do homem de hoje, que é o homem de depois, em relação ao passado, ou seja, o historiador. Definição que identifica a realidade da história com a relação criada pelo pensamento do historiador. A história é o encontro, a relação posta em ato pelo historiador entre dois planos de humanidade. O passado vivido pelos homens de um tempo e o presente no qual se desenvolve todo um esforço voltado a revocar esse mesmo passado para que disso tire proveito o homem, ou melhor, os homens que virão para o amanhã, portanto. Então, este esforço empreendido pelo historiador em fazer reviver, de algum modo, entre aspas, este reviver, porque aqui está uma angústia da operação do historiador, em não conseguir, evidentemente, não é, resgatar na sua totalidade o passado vivido. Existirão sempre lacunas, porque o que a morte fez calar no passado, para usar uma expressão de Michel de Certeau, nós não conseguimos ressuscitar. A nós chegam apenas rastros, a nós chegam apenas sinais do passado vivido, que começamos a colecionar, a reunir de novo, no esforço de recompor o quanto possível para uma narrativa presente. Nessa metodologia, nesta operação, nesse esforço voltado a revocar o passado, o historiador não deixa de experimentar uma certa angústia no sentido de inquietação, mas é uma inquietação que o move, o seduz sempre mais à frente, não é? Muito bem. Dito isto, eu penso que a partir desses mesmos conceitos, fica claro para vocês que não teria como falarmos de metodologia em história sem tocarmos no assunto fonte. E eu ressalto isto para nós porque, justamente, como direi daqui a pouco, penso que esse seja um ponto de extrema fragilidade para a história que nós produzimos em nosso contexto. Carecemos das fontes, carecemos antes da organização dos nossos arquivos, do cuidado devido aos nossos arquivos, às nossas bibliotecas, aos nossos museus, a tudo aquilo que permite o acesso direto aos rastros que o passado nos deixou. Então, eu quero propositalmente ressaltar este ponto, o tratamento das fontes. Repito, por considerar ser este um ponto de fragilidade na nossa produção historiográfica local, inclusive, sobretudo, da história da igreja. Mas o que é, então, a fonte? Não? O que são as fontes? Aqui está uma foto de Mahou, não é? Uma breve notícia sobre ele, um historiador francês, nascido em Marseille, aos 12 de novembro de 1904, falecido em Bourg-la-Reine, aos 11 de abril de 1977. Especializou-se em temas da antiguidade, a educação na antiguidade, não é uma obra referência dele, especialmente o cristianismo primitivo e temas ligados à filosofia da história. Como católico, defendeu a existência de um fim último dos acontecimentos históricos, superando qualquer forte tendência ao historicismo, a história por ela mesma, não é?
defendeu sempre este ponto importante, um fim último para os acontecimentos históricos. Fim esse possível de ser intuído somente através da fé transcendental e estudado com o auxílio da teologia. Para Marrou, a história da igreja é uma disciplina histórico-teológica, não é? Por isso eu penso que redescobrir este autor para nós seja muito significativo e importante. Muito bem. Neste aspecto, não, que o próprio Marrou diz, de uma disciplina histórico-teológica, evidentemente que tratamos de uma dimensão vertical, não é? Deus imutável, eterno, onipresente, a verdade revelada no espaço e no tempo, ao mesmo tempo uma dimensão horizontal. O ser humano é mutável, é temporal, é situado, e a resposta humana à iniciativa divina, como a revelação é compreendida e acolhida e correspondida na resposta de fé em cada época e em cada lugar, é a pergunta fundamental que, por meio de uma metodologia muito criteriosa, a história da igreja deverá buscar responder. Nesse sentido, sendo disciplina histórico-teológica, a história da igreja, pautada numa clara metodologia, deve também debruçar-se sobre as fontes da própria teologia, não? Sagrada Escritura, a tradição, o magistério da igreja. Nada disso deve estar ausente do bojo, né, do historiador da igreja. Muito bem. A respeito das fontes, não, palavra que por si só já evoca para nós também a dimensão de nascente. Quando falamos fonte, fonte de água, nascente, ali está muito clara a dimensão da origem, do princípio, né, do qual se partem, não é, as coisas. Eu trago para vocês esta frase de Paulo VI, no seu discurso, São Paulo VI, aos arquivistas eclesiásticos, de 26 de setembro de 1963, para nós percebermos que fonte é importante para a metodologia da história da igreja, da historiografia da igreja. É Cristo que opera no tempo, diz o Papa, e que escreve ele mesmo a sua história, de tal maneira que nossos pedaços de papel são ecos e vestígios desta passagem do Senhor Jesus no mundo. Eis porque, então, ter o culto desses papéis, dos documentos, dos arquivos, quer dizer ter o culto de Cristo, o sentido da igreja, dar a nós mesmos, dar a quem virá, a história da passagem desta fase de Transitus Domini no mundo, da passagem do Senhor no mundo. Bela frase que nos mostra, ao mesmo tempo, o quanto o cuidado com a documentação, o Papa se refere especificamente à documentação de arquivo, poderíamos ampliar este conceito para outras fontes, não é? O tratamento devido a outras tipologias de fontes, de qualquer modo ele especifica fontes de arquivo, em geral, fontes manuscritas, fontes escritas, mas de qualquer forma, o procedimento metodológico da conservação destas fontes em seus lugares próprios, os arquivos, e ao mesmo tempo esta operação técnica, sim, mas permeada, podemos dizer, de uma espiritualidade. Ter o culto desses papéis, diz o Papa, significa olhá-los não apenas como depósitos de velharia, como às vezes jocosamente dizemos, mas vê-los como rastros da passagem do Senhor na história, no espaço, no tempo, no nosso mundo, não é?
os nossos registros, as nossas cartas, os nossos relatórios, não é? Os nossos livros manuscritos. Eu sempre relato isso me recordando até com a mesma emoção do contexto em que vivi, a oportunidade em que nós, muitas vezes, tendo lá em Roma, de estudar arquivística, visitando os arquivos de Roma, visitando o arquivo apostólico Vaticano, agora com a modificação terminológica do Papa Francisco para o arquivo secreto, ou tendo acesso ao Tabularium Urbis, não é? O arquivo da Diocese de Roma, a sensação de se abrir um livro gigantesco, não é? Com os primeiros registros, não é? De batismo, do contexto das reformas oriundas do Concílio de Trento, não é? Que, inclusive, moldou essa prática com mais perfeição, não é? Digamos assim. Olhar para esses livros do século XVI, o Brasil estava começando, não é? Não que o Brasil estivesse começando naquele contexto, todo cuidado é pouco, mas a nossa fase de história, de presença da igreja no Brasil, estava apenas começando com a presença dos portugueses, com a igreja dando os seus primeiros passos, e olhar um livro de registros daquele, não é? Quer dizer, nos faz realmente respirar o passado e não ver aquilo tão somente como um registro, como um acúmulo de material envelhecido e sem utilidade. Muitas vezes nós nos aproximamos destas fontes com uma mentalidade utilitarista. O historiador entra neste universo das fontes, nesta perspectiva em que Paulo VI diz, não, de ter o culto dos papéis, de ter o culto daquilo que para nós é o rastro da passagem do Senhor na história. Falando isso, nós somos convidados a pensar um pouco no contexto das nossas dioceses, congregações religiosas, comunidades de vida, organismos das nossas igrejas, e como se dá a conservação da nossa documentação. Sejam os nossos papéis, os nossos livros, as nossas obras de arte, as expressões mais genuínas, inclusive da piedade popular, não é? Como nós estamos conservando todo esse material que é o rastro da experiência de fé no espaço e no tempo. Também eu gostaria de citar, não é, da Pontifícia Comissão para os Bens Culturais da Igreja, no texto A Função Pastoral dos Arquivos Eclesiásticos, do ano de 1997, este pequeno parágrafo. Os arquivos eclesiásticos merecem atenção sobre o aspecto, tanto histórico quanto espiritual, e permitem compreender o ligame intrínseco destes dois aspectos na vida da igreja. Com efeito, através da diversidade histórica das comunidades, atestada nos seus relatórios, são manifestos os traços da ação de Cristo, que fecunda a sua igreja, sacramento universal de salvação, e a estimula nos caminhos dos homens. O segundo ponto desta minha fala consiste, então, em traçar alguns elementos a respeito deste tratamento das fontes como parte fundamental da metodologia em história, levando em consideração o nosso contexto, história da igreja no Brasil. Gostaria de reforçar um aspecto muito importante. Estou pulando aqui algumas partes, porque, evidentemente, não dá para nós abordarmos tudo. Mas partindo, então, do que eu disse até agora,
uma coisa importante é que a história se faz com os documentos, e esta é a primeira e mais grave exigência técnica que pesa sobre a elaboração da história. A identificação, organização e edição crítica dos documentos de arquivo, sobretudo dos arquivos eclesiásticos, compreende passo metodológico fundamental para a produção historiográfica. Sobre os nossos arquivos no Brasil, eu não sou nenhum expert, não mapeei todos os arquivos de todas das dioceses e arquidioceses do nosso Brasil continental, evidentemente. Mas alguma noção foi possível obter, grosso modo, ouvindo um pouco alguns relatos, tendo contato com algumas esferas da própria igreja, percebendo um pouco o contexto, sobretudo ali o estado de São Paulo, e mesmo em alguns lugares onde a marca da história da igreja no Brasil foi forte. Se nós pegarmos a região histórica das Minas Gerais, toda a nossa faixa litorânea, não é? Ouvindo aqui e ali uma outra diocese, arquidiocese, aqui em Minas Gerais, em Recife, Olinda, na Bahia, em Salvador. Me permito traçar um pouco alguns pontos que considero delicados. Nós temos concorrendo contra nós, neste ponto, uma série de fatores. Primeiro, a nossa juventude. Nós precisamos consolidar ainda, no Brasil, a consciência do valor da documentação da história da igreja. Ainda mais neste contexto em que nós estamos lidando cada vez mais com um avassalador processo de laicismo. Eu não digo de laicidade, porque a laicidade ela em si é saudável. E ela faz bem à igreja e ao Estado. Mas em contexto de laicismo, em que nós temos que nos despertar e lutar, no bom sentido da palavra, pela conservação das nossas fontes e para permitir que nós mesmos falemos, a partir delas, o que nós somos, a identidade que nós temos como Igreja Católica. Por que digo isto? Porque vejo com uma certa preocupação que boa parte dos nossos acervos e dos nossos patrimônios acabam sendo, até por facilidade econômica ou até por facilidade técnica, passados para a administração do Estado. Isso, para nós, requer atenção. Não estou dizendo que seja proibido, não estou aqui fazendo um discurso, não é, bairrista, no sentido de dizer que nós temos que nos fechar numa cidadela fortificada. Não. Muitas vezes é preciso depender dos organismos públicos, das instâncias, das esferas públicas, mas sem nunca abrir mão daquilo que é nosso. E quem saberá falar a respeito do que é nosso, em primeiro lugar, somos nós. Porque senão nós entregamos as nossas fontes em certas mãos que vão falar de nós como se nós fôssemos bizarros e jocosos. Precisamos tomar cuidado com isto. Acervos documentais inteiros doados para arquivos de universidades públicas, por exemplo. Estou falando do que aconteceu em Campinas. Arquivos ou acervos inteiros de livros, bibliotecas de bispos inteiras dadas para a administração de secretarias de cultura. Sim, muitas vezes mediante documentação, parcerias, nada disso é proibido, mas atenção, que isto não seja
um abrir mão da própria história e da própria identidade. E isso toca, evidentemente, que nós comecemos a capacitar aqui no Brasil, urgentemente, pessoas para, tecnicamente, organizarem os nossos arquivos, para que eles sejam mantidos em seus ambientes próprios. Se falo do arquivo, o mesmo falo da biblioteca, o mesmo falo das nossas obras de arte. Quanta obra de arte, que também é fonte para a história, obra de arte do nosso genuíno barroco, porque existe um barroco brasileiro. Quanta obra de arte suscetível, vulnerável, não é? A um mercado clandestino de contrabando de obras de arte. Quanta obra sacra sendo, repito, no mesmo modo que disse sobre os documentos, sendo dadas indistintamente para a administração de esferas públicas. E o que é mais grave é porque muitas vezes nós, as nossas gerações, eu me incluo, por favor, não estou aqui dando, como se diz, né, excelências, passa moleque, né? Não estou aqui fazendo um discurso de corrigir os outros, não. Eu me incluo nesse processo. Mas quantas vezes nós mesmos, as nossas gerações de padres, também não conhecemos, sequer conhecemos aquilo que temos em mãos e que simplesmente passamos para frente. Eu tenho tido esta preocupação de, já na esfera da formação seminarística, nas aulas de história da igreja, no âmbito da universidade ou dentro dos seminários, de despertar nos seminaristas, pelo menos, a consciência do valor de todo esse cabedal que vai servir de base para a reconstituição da nossa história, não é? Para a narrativa que toca a nossa identidade. Então, só estou pincelando estas questões como a modo de preocupação, não é? Porque, evidentemente, que, como metodologia, nós precisaremos dessas fontes para a narrativa histórica, para o resgate da história da igreja. Caso contrário, sem as fontes, nós vamos incorrer na repetição da repetição. Autor repetindo autor, sem fonte. E aqui é o perigo da ideologia, de nós entrarmos na roda de uma leitura historiográfica condicionada ou tendenciosa numa única direção. E nós todos sabemos como, em muitas universidades, universidades públicas ou não, o ensino da história é um ensino fundamentalmente a partir do materialismo histórico. Então, para não incorrermos no risco da superficialidade, da repetição de uma linha historiográfica, convém que nós cuidemos das nossas fontes e cuidemos, não é, de modo minucioso. Isso diz respeito, por exemplo, ao investimento e o cuidado dos espaços. Nós temos contra nós também a dificuldade, por exemplo, do nosso clima e a conservação destas fontes no nosso clima quente, muitas vezes úmido, não é? Espaços adequados, climatizados, para conservar papel, para conservar metal, para conservar a imaginária, tecido, quer dizer, toda a tipologia de material, né, das diversas fontes que falam do nosso passado. Então, o cuidado dos espaços, dos arquivos, das bibliotecas e dos museus. É evidente que isso demanda pessoas técnicas, preparadas, formadas. Isso colocado, eu penso que, como operação metodológica nossa, dos historiadores,
é fundamental que nós comecemos o trabalho de organização destas fontes. Se falarmos dos documentos especificamente, evidentemente que é preciso que se organizem o que nós chamamos de séries documentais. Isto é fundamental para que, a partir de uma sequência de documentos que possuam um gênero afim, seja possível, então, a reconstituição histórica. Mais do que começar de cara a redigir páginas de história, talvez fosse interessante se nós começássemos a publicar fontes primárias com aparato crítico e disponibilizando para os estudiosos e pesquisadores, de modo publicado, séries de documentos. Isso pode ser muito interessante. Conheço um padre, o Monsenhor Jamil, não sei se alguém aqui o conhece, da Diocese de Piracicaba, passou a vida toda dele debruçando-se sobre a recuperação, por exemplo, de cartas pastorais dos bispos das dioceses do Brasil afora. E hoje ele tem, num arquivo pessoal dele, uma verdadeira coleção de cartas pastorais que, colocadas lado a lado, nos dão um retrato da Igreja Católica no Brasil em períodos cronológicos específicos. É nesse sentido que eu digo série documental. Um gênero específico de documento, carta pastoral, reunido, colocado lado a lado, de modo organizado, segundo critérios cronológicos e territoriais, que nos permitem uma, entre aspas, fotografia ou um flash de um determinado contexto histórico. Esse trabalho braçal nos falta. Então, como historiadores, talvez nós pudéssemos nos organizar, precisamos nos organizar, e esse trabalho sozinho ele é muito mais difícil, não é? Mas quem sabe, por meio de associação católica de historiadores, seja possível, imprimindo clara metodologia, iniciar, despertar para um procedimento que nos permita chegar a este nível de publicação das nossas fontes. Isto publicado, aí sim, poderá servir para os historiadores se deliciarem e começarem a fazer análises e aí redigir a história. Dali vão nascer pesquisas, vão nascer teses, não é? Mestrados, doutorados, enfim. Mas a base, o alicerce, precisaria ser esse tratamento das nossas fontes. Eu penso que, para concluir, porque também não quero ultrapassar demais o nosso horário limite, que era às 9h30, embora ainda tenha alguns minutinhos, tenha ainda uns 15 minutinhos, gostaria de dizer, então, sobre a necessidade da superação dos lugares comuns da historiografia que chega até nós. A historiografia, como eu já citei, do materialismo histórico, não? Uma historiografia fundamentalmente marxista, que muitas vezes chega até nós. E chega até mesmo no tratamento da própria Igreja Católica em detrimento dela mesma. Tratar a história da Igreja Católica requer conhecimento da sua natureza jurídica, sua natureza canônica, sua natureza teológica. Requer o conhecimento a partir dela mesma. Eu penso que, de novo, a questão das fontes, para a superação dos lugares comuns, comumente repetidos em tantos ambientes, e nós já estamos um tanto cansados de ouvir sempre as mesmas coisas, não é? De indígena que foi massacrado, de cultura que foi massacrada, de igreja católica vilã da história, que por bel prazer, pela satisfação do seu próprio prazer,
descaracterizou a cultura local, para impor a romanização, todos esses lugares comuns, historiográficos, no meu ponto de vista, com base no que disse até agora, só serão superados a partir do momento em que nós tivermos uma seriedade maior no cuidado, no tratamento e no olhar criterioso, analítico, no olhar crítico, sim, das nossas fontes. Não é? Eu fico por aqui, gostaria de concluir dizendo que esse tratamento sistemático das fontes de arquivo, o olhar conjunto dos historiadores, da Igreja, a partir, sobretudo, do olhar de fé, dos elementos teológicos, não é, que constituem a natureza mesma da Igreja, vão nos possibilitar uma revisão da nossa historiografia com base numa metodologia clara e sólida. Não é? Eu espero que essas palavras nos ajudem e nos estimulem a, pelo menos, ter a inquietação de nos debruçarmos sobre a nossa história, que é apaixonante, e termos o cuidado, a sensibilidade da conservação das nossas fontes. Agradeço a atenção de todos vocês, a paciência que tiveram, e me coloco agora à disposição para nós conversarmos um pouco sobre estes pontos que eu trouxe aqui, mais como até mesmo provocação, tá bom? No bom sentido da palavra. Muito obrigado.